Bora começar, galera. Anima daí. Nossa. Pessoal arrumando em cima da hora. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre os aspectos, sobre os benefícios sociais. Já eu vou chamar o nosso convidado. É a nossa segunda live do Voz da Distonia e é um prazer estar aqui novamente, trazendo mais conhecimento para vocês, mais informações sobre os direitos da pessoa com deficiência, que é algo tão fundamental para todos os pacientes conhecerem. Eu vejo que tem bastante dúvida entre os grupos. O Dr. Fernando já entrou, eu vou convidá-lo ele aqui para entrar no nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai agregar muito, é um profissional extremamente dedicado, especialista de ponta, e eu acredito que vocês vão amar. Bom, doutor Fernando, fazer o convite. Já fiz o convite para o doutor Fernando, só ele aceitar. Boa noite, doutor Fernando. Edna. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Voz da Distonia. Esse é um canal que a gente fala muito sobre distonia, luta pelos direitos. Afinal, nós temos 4 PLs lá na Câmara dos Deputados em prol dos direitos dos distônicos. A gente busca disseminar conhecimento, levar informação a essas pessoas. Afinal, a distonia, ela é raro o conhecimento dela. Tem cerca de 65 mil brasileiros diagnosticados com distonia. A gente sabe que essa pesquisa já está bem defasada. Eu falo por mim mesma porque a pesquisa é de 2017, meu diagnóstico é de 2018. Então, a gente sabe que tem mais brasileiros aí que têm essa condição, mas que não sabem dos direitos. É por isso que a gente chamou aqui, porque o que eu percebo dentro dos grupos é que as pessoas têm muita dúvida. A gente não sabe qual é o nosso real direito, afinal, nós não estamos inclusos no rol das PCDs, então fica muito naquela dúvida. Então, primeiramente, te agradecer por ter tirado esse tempo para dedicar essa hora a nós, e gostaria que o senhor se apresentasse também, por favor. Edna, boa noite, primeiramente. E para mim é sempre uma honra conseguir contribuir de alguma forma com essa causa, né? As pessoas com deficiência, que se a gente pegar a estatística geral, são quase 17 milhões de pessoas. Então, muitas vezes, essas pessoas nem sabem que são PCDs. Então, o seu trabalho está de parabéns, é muito importante. E eu sou advogado previdenciarista, especialista na Lei Complementar 142, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, fique à vontade, pode perguntar no que for da minha alçada. Espero contribuir. Obrigada. Aí só ressaltando aqui, eu tenho um time que trabalha comigo. Aí eu sempre gosto de lembrá-las assim, que tem a Mari, a Keina, a Tassi, tenho 2 Lari no meu time. Tenho mais um pessoal também que apoia no Brasil inteiro. Tem várias pessoas. Eu falo assim, eu não trabalho sozinha não, porque sozinha não dá conta. Tem todo um time por trás e presente também nas nossas redes. Obrigada. Eu gostaria, a grande dúvida dos nossos pacientes primeira coisa, nós temos direito. A segunda coisa, temos direito, como fazer, qual o passo a passo? É como se fosse uma cartilhinha, né? Tá. Para que as pessoas pudessem entender de forma bem simples como recorrer. Acho que é muito importante, primeiro, a gente diferenciar 2 benefícios que são muito confundidos com a aposentadoria por deficiência. Nós temos o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de a aposentadoria por incapacidade,
E outra coisa é a aposentadoria por deficiência. Então, enquanto nesses dois benefícios a pessoa tem que estar totalmente incapacitada para o trabalho, seja de forma temporária ou permanente, na aposentadoria por deficiência, ela está em plena atividade. Ela tem as suas dificuldades, limitações, mas ela continua trabalhando, continua contribuindo. Então, uma boa notícia para vocês é que não é necessária uma lei específica para classificar a distonia como PCD, para que vocês tenham direito também à aposentadoria por deficiência. Porque o que dá o direito a esse benefício são os impedimentos causados no cotidiano. E, na verdade, a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela abrange várias doenças. Então, hoje não existe uma CID específica para você conseguir ser enquadrado como PCD na Lei 142. Basta que você tenha uma doença superior a 2 anos e que cause no seu dia a dia limitações e impedimentos. Mas, importante também, não basta só isso. Você tem que ter o tempo de contribuição também. Então, dependendo do grau da deficiência, a mulher vai precisar de 20 anos se for grave, 24 se for moderada e 28 se for leve. Aí, no caso do homem, 25 na deficiência grau grave, 29 na moderada e 33 anos de contribuição no caso do grau leve de deficiência. Então, esses dois pontos é importante. A gente primeiro diferenciar o que é invalidez e o que é deficiência. E depois saber que não só a deficiência, mas também o tempo de contribuição é muito importante. Perfeito. Mas, assim, quando a gente fala nesse... Só para entender um pouco melhor. A gente fala nessa aposentadoria, ela é permanente? Ela é uma aposentadoria exatamente igual àquela antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Você se aposenta e não tem que ficar passando por perícias periódicas, pente fino. Não, ela é uma aposentadoria definitiva. Entendi. A outra falou assim, não precisa ter uma lei. Mas, no caso, existindo a lei, ela ajuda? Ou ela é irrelevante. É irrelevante? A lei, hoje, para uma aposentadoria PCD, ela não ajuda nem atrapalha. Porque, assim, a lei maior, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já abrange todos os diagnósticos. Então, veja só, eu não tenho uma lei que enquadre a pessoa com hérnia de disco. Eu não tenho uma lei que enquadre a pessoa com condromalácia, ou síndrome do manguito rotador, fibromialgia, mas todo dia tem uma pessoa que se aposenta assim. Porque o que importa é a lei maior. As leis, quando existem, tem a lei, por exemplo, da pessoa com surdez unilateral, tem a lei da visão monocular. Essas leis ajudam para a pessoa conseguir um cartão de estacionamento prioritário, para conseguir o RG da pessoa com deficiência. Isso mais no âmbito ali da administração pública. No INSS, já todas estão abarcadas. Entendi. E assim, eu já vi paciente que não conseguiu, né? Nenhum tipo de, por exemplo, no caso, crianças não conseguiram, não conseguiram chegar lá até obter esse benefício. E aí, quando é criança? Porque a criança, você fala, tem que ter um tempo de contribuição. Quando é criança, não tem tempo de contribuição. Isso. Esse é um outro benefício. Que aí, no caso, usa outro benefício para esse tipo de situação. Exatamente. A gente tem os benefícios da Previdência Social, que são as aposentadorias, os auxílios doenças, as pensões por morte, enfim. E nós temos o benefício da assistência social. Aí é o Bolsa Família, o BPC Loas, que as pessoas conhecem por esse nome, que o que é isso? O BPC, que é o benefício de prestação continuada, não depende de contribuição, mas ele tem dois requisitos. O primeiro é a pessoa tem que ter uma deficiência, e aí, nesses casos, a deficiência grau leve dificilmente dá o direito. Seria a minha próxima pergunta. Dificilmente. Agora, o outro requisito é o aspecto econômico. É assim, digamos que a família tenha 3 pessoas. Cada uma delas não pode ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. Entendi. Então, são 2 requisitos.
Ou então, se não for uma pessoa com deficiência, aí é uma pessoa com mais de 65 anos de idade. Então, são benefícios diferentes. A aposentadoria PCD da Lei 142 depende de tempo. O BPC-LOAS, não, mas depende do critério econômico também. Perfeito. Se tem mais. E quando é no caso, assim, por exemplo, os pais já precisam parar de trabalhar, isso dá algum direito para os pais? Porque nós temos vários casos que os pais param de trabalhar porque eles se tornam cuidadores ali da criança. Kedna, isso vamos dizer assim, isso está na teoria. Alguns previdenciaristas defendem, alguns doutrinadores, que nós teríamos que ter um benefício chamado auxílio parental, que é exatamente quando a pessoa se dedica a cuidar de um familiar e aí deixa de trabalhar, por exemplo. Então, hoje, isso está só no aspecto teórico, não existe uma lei específica. Somente uma lei no Congresso, com essa finalidade, poderia trazer esse direito para as pessoas. Perfeito. E qual a orientação em relação a laudo? Porque a gente sabe que o laudo é algo ali que pega, né? Na hora de você dar entrada, dependendo da forma que o médico escreveu o laudo, você não consegue o benefício. Ó, a primeira coisa é o laudo ser bastante claro em relação aos sintomas. Porque tem médico que coloca só a CID e desde quando trata o paciente. Só que o que essa doença provoca no dia a dia? Ela causa uma limitação assim, assim, assim. Ela causa uma dificuldade em fazer tal atividade. O laudo tem que ser completo, não basta só constar a classificação da doença. Então, quando é assim, quando tem a data de início do diagnóstico, quando tem a CID, quando tem os sintomas limitantes da doença e que, outro ponto importante, que seja uma doença crônica, que não tenha cura, que não tenha nenhum tipo de remissão, isso já facilita bastante a avaliação do perito. Agora, é só um primeiro passo, porque essa perícia ela é feita por um médico e por um assistente social. E a participação da pessoa em conseguir explicar essas dificuldades é fundamental. Sabe que eu vejo que a maioria das pessoas não sabem explicar. Eu falo que eu Uhum. mesma não sei explicar. Por mais que eu trabalhe com a distonia há muito tempo, mas assim, ainda é um pouco difícil quando é se falar de si. Você tem um curto espaço de tempo e você tem que aproveitar aquele tempo ali e responder as perguntas chaves. Sabe que eu passei por uma situação recente, concorrendo a uma bolsa de direito. E aí ela me perguntou quais eram as minhas limitações. Só que, exemplo, eu faço tratamento e a minha condição com o tratamento, eu praticamente fico zerada de dor, mas é enquanto estou ali com o efeito do tratamento. Passou daquele período que eu tenho um prazo ali, eu faço aplicação de toxina botulínica e infiltração. Então, são mais ou menos 5 a 6 meses os efeitos. Então, já está agora, neste momento, ele já está chegando o período que está ali indo embora o efeito da toxina e da infiltração. Então, começa a sentir dor. E aí, no momento, eu fico eufórica, porque eu fico muito feliz, né? E não estar sentindo os sintomas que eu estou sentindo no dia a dia, antes do tratamento. E aí, ela me perguntou assim, quais limitações que você tem? Eu falei assim, bom, eu estou em tratamento, então no momento eu não tenho. Mas eu tenho um vídeo aqui. Não, não quero ver o vídeo. E aí eles negaram o meu pedido Então, de concorrer a essa bolsa com PCD. o que seria interessante é você focar no que você mudou na sua vida para ter uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, tem coisas que você evita fazer porque você sabe que é um gatilho para tal sintoma. Então, tem coisas na sua casa que você adaptou porque sabe se você fazer vai ter também alguma dor, alguma coisa assim. Coisas que você deixou de praticar. Parei de praticar um esporte que eu gostava por conta disso. Parei de frequentar tal ambiente por causa disso. Então, nesse caso, você não teria que focar nos sintomas, mas no que você mudou na sua vida por conta da patologia.
Perfeito, porque assim, eu entendo que acredito que a maioria das pessoas não sabem passar, responder na hora da perícia Isso. ali para ter seu direito E garantido. você sabe, Kedna, que isso é para qualquer doença. Porque assim, o maior, o maior desafio, primeiro, é a pessoa saber que é PCD. Já começa por aí. Porque já, principalmente no começo da carreira, são 8 anos que eu trabalho nessa atividade. Lá no começo, eu atendia as pessoas para fazer um cálculo de aposentadoria, por exemplo. Aí eu via lá, olha, falta um tempo ainda para você se aposentar, enfim. Você tem alguma deficiência? Nenhuma. Não, mas peraí, você não tem um problema na coluna, um problema no joelho? Ah, eu tenho um problema no joelho, inclusive eu comprei um carro com desconto. Ué, então você é PCD. Não, não, eu não quero aposentar com doença, não. Peraí, mas eu não estou falando de invalidez, eu estou falando de deficiência. Não, não quero saber. Muitos reagiam dessa forma. Agora, quando você, primeiro, começa a entender que o seu problema de saúde te deixa numa condição em desvantagem com quem não tem esse problema, aí você começa a entender o que é deficiência. Porque de cara a pessoa imagina que PCD é a pessoa que se desloca com cadeira de rodas, a pessoa totalmente cega ou a pessoa com transtorno mental grave, mas existem graus de deficiência. Então, quando você enxerga isso, já é o primeiro passo. E aí depois você vai entender quais são os seus impedimentos. É difícil a pessoa, na hora da perícia, conseguir assimilar tudo isso. É perfeito, é realmente, a maioria tem muitas pessoas que não conseguem, né, não querem, né, assumir. Eu falo para você que eu sou dessas. Aí, para ir para o aeroporto, tô lá com o meu cordão de girassol. Isso. Aí o pessoal, ah, mas você usa? Eu falei, sim, gente, eu não gosto, não consigo ficar por muito tempo, horas ali esperando. Principalmente agora, né, que o efeito do Botox já tá indo embora. Então. Você vai usar? Eu falei, vou, é meu direito usar. Por que não? E Só não porque eu tem tô no nada de aeroporto, errado nisso. porque eu tô no aeroporto fazendo uma viagem, que seja passeio ou a trabalho, por que eu não vou usar? É o meu direito de usar. Eu já tenho desvantagens em outras situações, como sentir dor, deixar de ir em algum lugar, deixar de fazer uma atividade, como o senhor falou, mesmo falou aí. Por quê? Por conta da dor, por conta do desconforto que está causando ali. Então, se é meu direito me Por poupar, por que eu não que vou me não? poupar? É o justo. Agora, mudando um pouquinho assim para direito, e pessoas, por exemplo, tem algumas pessoas que me procuram, eles têm ali entre 28 a 35 anos, mas que já sentem, já começam a pensar assim, eu acho que eu preciso me aposentar, porque eu estou sentindo muita dificuldade, está um pouco pesado aqui trabalhar com essa condição. E qual sua orientação? Porque não tem um tempo ali de contribuição ainda. Vai ser ainda pelo benefício? Nesses casos, quando a pessoa não tem o tempo, aí só restam duas alternativas. Naquele período de maior intensidade de dor, quando você comentou que está passando o efeito do remédio, se a pessoa ficar num estado que ela não tem condições de trabalhar, ela pega o auxílio doença durante esse período. Agora, para aposentar sem o tempo de contribuição é praticamente impossível. Porque você tem que provar que você não consegue de maneira nenhuma exercer qualquer atividade. Não é só aquela que você está habitualmente exercendo. Você não pode sequer ser reabilitado em outra. Então, a aposentadoria por invalidez é muito improvável para esses casos. É somente continuar contribuindo, e com o passar do tempo, naturalmente, alcançar o direito à aposentadoria PCD. Esse é o benefício mais compatível. Perfeito. E nos casos, assim, quando a distonia, ela afeta muito a questão psicológica da pessoa. Uhum. Então, há casos que passam por pressões psicológicas no ambiente de trabalho. Qual sua orientação da pessoa proceder? Porque a pessoa está sofrendo pressão psicológica, pode acabar numa crise de ansiedade ou outro
outros transtornos? Qual é a sua orientação? Essas pessoas estão mais vulneráveis a essas pressões, porque já enfrentam um problema das suas dores crônicas, das suas limitações. E aí, quando um superior promove esse tipo de assédio moral, vamos dizer assim, primeiro, naturalmente, independentemente da doença, já seria uma falta grave, que você poderia entrar com uma ação trabalhista. Agora, se tem a questão da deficiência envolvida, uma certa discriminação, pior ainda. Então, se a pessoa está passando por isso no ambiente de trabalho, o mais importante é ela reunir provas. Principalmente alguma testemunha, algum vídeo, alguma situação em que ela possa comprovar e aí mover uma ação contra a empresa. A empresa é responsável pelo ambiente sadio. E um ambiente com assédio moral é um ambiente que vai gerar uma indenização para essa pessoa. Mais ou menos leva quanto tempo essa ação para ter o resultado final? Uma ação trabalhista de assédio moral, ela é bastante complicada. Ela envolve uma série de provas como documentos, fotos, vídeos, testemunhas. E assim, é mais um motivo para a pessoa ser submetida a um estresse, porque vai participar de uma audiência, vai confrontar, às vezes, a pessoa, o assediador. Mas isso, um processo trabalhista, ele não tem um resultado final antes de 2 anos, a não ser que saia um acordo, né? Mas é um processo complicado, é um processo que a pessoa tem que estar preparada psicologicamente. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar as perguntinhas aí que eu vou lendo, tá? Outra dúvida, assim, que o pessoal tem comentado bastante, e em relação ao CID. Nós usamos o CID geral, né? E aí, o meu, por exemplo, é o G.24. O CID tem interferência ou não? Para aposentadoria, não. Ele vai ter lá na questão do concurso, vai ter, de repente, para você ocupar uma vaga de PCD na empresa, porque isso ainda é um caráter muito objetivo de avaliação. Agora, no INSS, como se faz uma avaliação multiprofissional, médico, assistente social, o que importa nisso tudo são os impedimentos, não é a CID. É realmente aquele sintoma. Por isso que é importante o laudo ser bem completo nesse sentido. Trazer os impedimentos, as limitações, para que o perito tenha condições de chegar a um melhor resultado. Perfeito. Vou falar em relação a trabalho aí, empresas vagas. Tem algum risco do funcionário entrar na empresa e ele não se autodeclarar como PCD ou não comunicar à empresa dessa condição? Tem algum risco dele ser mandado embora por essa condição ou a empresa pode enquadrar ele como PCD? Olha, a empresa, você não é obrigado a se candidatar e nem se autodeclarar como PCD. Se você entra na empresa, a empresa não sabia que você tem um problema. E aí, durante lá o seu trabalho, você é demitido porque você faltou por conta de um socorro médico, um atestado. Se a empresa te punir por isso, é uma discriminação, é uma demissão discriminatória. Também passível de demissão, de indenização. Não importa que a pessoa trabalhava ou não na cota de PCD. Então, assim, é aquilo que eu disse. Nós temos uma lei maior, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela diz lá que a pessoa com deficiência é aquela que tem barreiras, limitações e que no seu cotidiano enfrenta dificuldades. Ela em nenhum momento fala que é aquela doença CID e tal. E também não é obrigatório, como eu disse, a pessoa se autodeclarar PCD. Até porque muitos nem sabem. Exatamente. Sempre rola um preconceito, né? Quando a pessoa, assim, fala, eu tenho distonia. Aí quando vai explicar, e aí na ocorrência de atestado sempre acontece esse preconceito por parte
da autogestão, do gestor ali E a no pessoa momento. também tem medo de falar e de repente não conseguir a vaga ou então ser demitido. Então, assim, isso não é um motivo para você depois sofrer uma punição. Sabe o que que eu já ouvi? O meu gestor, ele falou bem assim, meu ex-gestor, ele falou assim, ah, se eu fosse você, eu me afastava, entrava de licença. Como se fosse assim, né? Estalar dos dedos, você vai se afastar e outra Aí coisa, você tem que ficar longe daqui, porque aqui você atrapalha. eu falei bem assim, mas assim, então, quem determina quem eu devo, se eu devo me afastar ou não é meu É médico, porque é ele que me acompanha, ele que sabe dizer se eu preciso do afastamento ou não. Aí eu deixei bem claro, eu quero continuar trabalhando, eu não. e Mas assim, muito, você percebe, né, que é, é o muitos peso. fazem isso. Isso é um ato discriminatório, com certeza. Aconteceu bem isso, e como se eu usasse a doença, tipo, ao meu Sim, favor, como se fosse uma como se questão você de vitimismo. quisesse estar com essa doença e usasse isso para ganhar alguma coisa. Pelo Aí, contrário. a outra pergunta outro comentário também que ocorre muito é: você não consegue se aposentar por essa doença? Como se você estivesse ali, porque eu acredito assim, que quem realmente procura ou que seja um advogado que procura ali o INSS para aposentadoria que realmente não tem condições de ter de exercer uma atividade laboral, que é aquela pessoa que realmente já chegou ali. Quando acontece muito em casos, tem pacientes que têm distonia que são músicos. Então, ali Sim, é a atividade fim da pessoa. exatamente. Essa pessoa vai ter, se é a atividade de fim dela, que é o ganha-pão dela, essa pessoa vai ter condições de exercer a atividade laboral que traz a renda dela? Então, aí é que tá. A aposentadoria por invalidez, né, que é por incapacidade permanente, ela diz o seguinte: você tem que ser incapacitado para aquela atividade habitual e sem a possibilidade de ser reabilitado em outra função. Aí, assim, vai depender muito da característica dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que a vida inteira foi motorista de ônibus. Ela já tem lá 30 anos de contribuição. Aí, de repente, perdeu uma perna. Ela não vai conseguir dirigir o ônibus mais. Aí, digamos que essa pessoa tenha apenas o primário e não consiga ser reabilitada numa função administrativa. Aí sim a gente pode pensar que ela é uma pessoa com incapacidade permanente. Agora, se for um músico, a vida inteira se dedicou a isso. Se ele não tiver condições de ser reabilitado, ele também não vai aposentar por invalidez. Entendi. Então, assim, é por isso que esse tipo de patologia é mais característico de uma deficiência e não de uma invalidez. Porque é com ela que a pessoa continua contribuindo e lá no momento certo ela vai alcançar o tempo. Perfeito. Nós temos vários casos assim de pacientes que têm são músicos. Nós temos um caso que acho que muitas pessoas que estão nos assistindo devem conhecer, que é do Samuel, locutor. É. E a tipo de distonia dele atingiu a fala dele. Então, para ele falar, ele usa truques sensoriais, que é segurar aqui, porque pesa muito essa região. Então, ele realmente ele precisou se afastar, né? Ele se Então, aposentou. porque era a atividade fim dele, ele usava isso como instrumento de trabalho. Então, nesses casos, assim, é um pouco mais compatível. Agora, outra coisa que as pessoas também escutam bastante é assim: nossa, mas eu estou olhando para você, você não tem deficiência nenhuma, não estou vendo nada. Agora, a grande maioria das pessoas com deficiência são as pessoas com deficiência invisível. Então, Sim. você vai encontrar Eu, por exemplo, aqui dificilmente eu encontro uma pessoa, são, vai, 5, 6 pessoas por dia de atendimento, é difícil ter alguma em que eu consiga ver a deficiência. São deficiências que a gente não vê.
É um problema, uma cegueira em um olho, é uma surdez, é uma hernia de disco, é um problema no joelho. Então, assim, ainda existe muito preconceito com as pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiências invisíveis sofrem ainda mais. Perfeito. Eu sou questionada demais. O pessoal pergunta: ah, tá, mas o que é que você tem? Ou você tem distonia? Eu falei, gente, eu tenho distonia. Na verdade, como o meu tratamento, eu falo pra você que eu fiz um tratamento em dezembro, ele ficou perfeito, assim. Então, eu fiquei zerada de dor, zerada de tremor, porque eu tenho, a minha distonia ela segmentou, mas eu tenho um espasmo no abdômen e pé. Agora mesmo eu tô aqui conversando com vocês, mas meu pé ele tá Tá? aqui puxando, porque o tratamento já tá vencendo, já é pra aplicar agora em junho. Eu fui uma palestra e aí o próprio médico que me viu pela primeira vez, mas assim, qual é seu tipo de distonia? Aí eu falei assim, é porque eu tô em tratamento, então meu tratamento é atividade física, medicamento e a toxina. Então eu tô em tratamento, tá controlada, tá tudo lindo, maravilhoso, mas É assim, sempre passou disso. questionada, né? Tem sempre que estar explicando alguma coisa. Por que que tem que Foi ser assim? exatamente assim, é praticamente invisível, mas assim, à noite eu chego em casa, deito, eu tô sentindo, né? Porque já chegou assim, mas assim, eu vejo é muito individual, né? Não só no diagnóstico, porque o diagnóstico, ele é assim, ele é muito individualizado, vai entender a história de cada paciente, o que passou na vida da pessoa anos atrás, desde o nascimento até a vida atual da pessoa. E pelo que eu entendi também, assim, a análise do INSS é da mesma forma, E bem individual. essa é a forma mais justa de chegar à conclusão se aquela pessoa é um PCD ou não. Quer ver o exemplo? Imagine duas pessoas com a mesma deficiência. Vamos colocar aqui dois cadeirantes. Só que o primeiro é um cadeirante que precisa, mora num lugar que é no alto de um morro, ele tem que descer todo dia com a ajuda de alguém. Aí ele vai lá para a avenida, ele pega um ônibus e ele vai para o trabalho dele. Chega lá no trabalho, ele tem conta com a ajuda de algumas pessoas. Depois ele volta, tem que subir o morro com a ajuda de alguém. Esse é o primeiro exemplo. Agora imagine o outro cadeirante. Ele é presidente de um banco. Ele tem vários empregados para ajudar ele no que for possível. Se ele tiver que sair para ir para o trabalho, ele vai de helicóptero. Ele volta. Ele tem os melhores tratamentos. Hoje, de acordo com a nossa lei, o primeiro exemplo pode ser considerado até uma pessoa com deficiência grau grave. E o segundo pode até não ser considerado PCD. Olha só. Por quê? Não me importa o diagnóstico. O que importa são os impedimentos. Então, por isso que a nossa lei é bastante justa, ela é bastante democrática. Ela vai enquadrar quem realmente tem a deficiência, quem realmente tem os impedimentos. Por isso que é bom, assim, não precisamos de uma lei específica para nada. Basta a lei geral. Vou trazer um meme aqui, tá? Que eu vi. Quando for para o INSS, vai acabado. É, Quando for fazer a perícia, gente, eu vi um meme desse, eu o que achei bem acontece, engraçado. o que acontece, Ked, né? Assim, muita gente fala assim lá nos meus vídeos, né? Escrevem lá. Ah, mas para aposentar você tem que sair morrendo, você tem que ir morrendo para a perícia. É que as pessoas confundem a aposentadoria PCD com o auxílio doença. No auxílio doença, você tem que estar incapacitado totalmente para o trabalho. Já na aposentadoria PCD, não. A pessoa entra e sai andando normalmente. Não precisa chegar com as roupas rasgadas, com o cabelo bagunçado, sem tomar banho. Não precisa nada disso. Eu vi um meme um dia desses e eu achei muito engraçado. Quando for para fazer a perícia, vá assim acabar, dar unha de fazer. Nada de arrumado, não, porque vão te comparar lá que você não tá doente, que você não Sim. tem uma condição. É muito. A gente sorri, né? Mas a gente sabe a É, realidade. tem,
Ainda assim, a gente ainda vê muitos absurdos acontecerem, né? Mas no caso da aposentadoria PCD, isso é com menos frequência. A concessão, ela acontece com mais facilidade. Eu já cheguei a cogitar, não que eu tenha realmente vontade, porque assim, eu falo assim, eu estudei, eu sou contadora, né? Aham. Estudei, fiz minha pós-graduação, mas quero continuar ali trabalhando. Eu quero ter mesmo qualidade de vida, saúde para continuar a minha profissão. Boa noite, Emília. Gente, quem entrou aí, se vocês quiserem deixar perguntas, por favor, tá? Fiquem à vontade. E aí, o que acontece? Eu tive esse medo, esse receio, assim, vou entrar e talvez eu não consiga, aí eu tenha um desgaste. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual o momento que eu devo procurar o advogado? Primeira coisa é você não precisa esperar o tempo ainda de contribuição. O ideal é você já preparar os seus documentos. Ter reconhecimentos da sua deficiência em outros lugares é um ponto positivo. De repente, o RG, ó, como foi a pergunta aqui da Denise, o RG da pessoa com deficiência, a CNH, ela pergunta se por causa do RG ela perde a CNH. Não, porque são órgãos diferentes. Um você vai fazer, apesar que eu não sei de que estado que ela é, né? Aqui em São Paulo, um você faz na Polícia Científica e o outro você faz no Detran. Agora, um benefício, um documento não interfere no outro. Então, dificilmente uma pessoa vai perder o direito de dirigir por conta dessa patologia, que pode haver algumas restrições. No Paraná são diferentes. No Paraná você faz na polícia científica ou no Instituto de... agora me fugiu o nome. E a CNH no Detran. Acho que é só no Rio de Janeiro que a CNH e o RG são feitos no Detran. Mas é assim, Kedno, o importante é você não precisa esperar chegar o tempo. O importante é você antes já tomar algumas providências, já reunir documentos, já começar a ser enquadrado em outros lugares. E isso você vai criando um histórico de PCD para quando chegar o momento de aposentar, você ter ali uma boa documentação. E tem um outro detalhe importante também. O início da deficiência é comprovado com documento. Às vezes a pessoa tem doenças congênitas, acontece no caso do TEA. As pessoas reconheceram tardiamente o diagnóstico e aí precisam que seja reconhecido desde a infância a deficiência. É difícil, porque o INSS vai enquadrar pelo documento. E quanto mais recente for a sua deficiência, menos tempo de contribuição você tem. Vou te explicar melhor. Imagine só, você tem hoje 30 anos de contribuição. Aí você reconheceu a sua deficiência nos últimos 2 anos. Da data do início que você reconheceu para trás, esse tempo vale menos. Você perde 7% no caso da mulher, 6% no caso do homem. Isso existe porque eu tenho que equiparar aquela pessoa que nasceu com a deficiência com aquela que adquiriu durante a vida profissional. Então, existe esse ajuste. Então, quanto antes a pessoa procurar para preparar a documentação, menos problemas ela vai ter lá na frente. Nossa, que dica perfeita! Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu amei. Já vou providenciar os meus. Não tenho nenhum tipo. A única coisa que eu uso hoje é o girassol, faço provas de concurso com direito a auxílio, isso aí eu consigo fazer. Mas tem pessoas que já tiraram o RG, por exemplo, e tem lá como deficiente. E é algo que eu nunca tinha nem me tocado Sim. de pensar para o futuro. Isso é muito É um interessante. documento interessante, é um documento para você ter prioridades de filas. O cordão, ele tem um caráter pedagógico. Ele não é um documento oficial, ele é mais para educar as outras pessoas, né? Agora, o RG já é um documento oficial.
Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tive notícias que as pessoas com o RG conseguem até transporte gratuito. Então, assim, Boa. é um documento muito importante. A CNH, ela não é um benefício, ela é uma restrição. Quando você tira a CNH PCD, você fica, às vezes, impossibilitado de dirigir um veículo manual, sem direção hidráulica, né? Então, assim, o RG é fundamental, é o melhor documento de todos. Nossa, eu achava que a CNH era um benefício. Não é um Olha só. benefício. Agora, menos ainda. Por Mas, quê? Para as pessoas comprarem um veículo com desconto, não se exige a CNH PCD. sério, eu achava que era o contrário, que eu tinha que tirar a CNH PCD para Ah, poder ter o desconto. então, os órgãos administrativos defendem isso. Agora, a justiça, teve uma decisão no STJ em Brasília que decidiu o seguinte: para você ter direito ao desconto do IPI, do ICMS na compra do veículo, você não precisa ter a habilitação com restrições, porque ela não é um direito, elas são restrições para dirigir. Então, isso aí já não tem mais, não é mais um requisito obrigatório. Nossa, perfeito. Tem um pessoal falando aqui muitas informações importantes. Realmente, conhecer lei é libertador. Comentário da. Sim. Mas tem estados, eu sei que o RG é um pouco complexo de tirar. E o do transporte também. O do transporte, além do RG, ele é necessário laudo, porque Então, aqui em Brasília, o meu médico não quis me fornecer o laudo. então, na verdade, é assim, depende de cada município, depende de cada estado. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, além da deficiência, você precisa atender ali um critério econômico, é até determinado salário e tal. Agora, tem outros municípios que já não têm essa regra. Então, o importante primeiro é você ter um laudo. E aí, para esses benefícios, ainda tem aquele caráter objetivo, de alguma CID não dá certo, outra dá. Ainda não tem, nós não temos, é uma falha muito grande hoje do reconhecimento do PCD, é que não existe uma maneira uniforme, uma única maneira de reconhecer uma condição de PCD. Esse é o grande problema. Porque se nós tivéssemos seja um certificado de PCD emitido pelo INSS, emitido pela União, pelo SUS, não sei. Se isso a gente evoluir para isso, aí facilitaria muito. A pessoa que mora em São Bernardo do Campo tem direito a um cartão de estacionamento. A pessoa que mora em Santo André já não tem. A pessoa que mora em Brasília tem. A mesma pessoa mora em Santa Catarina já não tem. Então, assim, precisa ter uma uniformidade. Ainda alguns benefícios deixam a desejar por conta disso. É uma ótima ideia para levar para o Congresso, né? Uma excelente ideia para levar para a Câmara dos Deputados. Ultimamente, nós, dos Voz da Estânia, a gente está tendo bastante esse contato, né, lá dentro, Sim. devido à nossa lei que está passando lá pela tramitação lá na Câmara dos Deputados, e aí, recentemente estava passando pela Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, é uma excelente ideia, porque o presidente de lá, ele defende muito as pessoas que têm deficiência. Acredito. Veja só, vou te dar um exemplo. A pessoa com cegueira em um olho. Aqui, na cidade em que eu moro, São Bernardo do Campo, ela consegue o cartão de estacionamento prioritário. Digamos que ela mude para Santo André, que é uma cidade vizinha. Quando ela for renovar, lá já não aceita. Agora, o cartão tem abrangência nacional. Então, por que uma pessoa que mora em São Bernardo tem direito a estacionar em qualquer lugar do país em vaga prioritária e a mesma pessoa, se ela se mudar para Santo André, ela já não vai ter mais esse direito? Então, assim, a gente precisa evoluir para
para um reconhecimento único da deficiência. Isso facilitaria muito. Exatamente. Tem até um projeto na Câmara, que eu estava lá nos dias da votação do PL, e eles estão meio que bolando algo mais ou menos nesse sentido. Uma que é uma cartilha, né, do PCD, então tem algo aí mais a fundo. Mas, assim, acredito que seja até uma excelente ideia para poder levar para eles trabalharem nisso. Porque, assim, demora. Eu falo para você que demora bastante uma aprovação de lei ali, porque nós estamos ali com esse principal, né? Nós temos 4 PLs em andamento. Um que é sobre isenção de imposto de renda, IPI, já trazendo mais ali específico a distonia. Outra situação que é a inclusão no rol da deficiência. Outros com acesso ao SUS e outros também como no sistema de educação. Porque a distonia, ela, para conseguir direito, a gente precisa conscientizar as pessoas que existe a distonia, porque é mais desconhecido do que realmente não existe. Eu falo que não é nenhuma doença rara. Tem muitos casos, há milhares de casos, só que precisa dessa conscientização. E aí a gente vem trabalhando também nesse sentido de ter algo mais de conscientização lá partindo já da própria como uma lei, algo nesse sentido. E aí eu venho acompanhando bastante sobre essas leis lá, juntamente com o deputado Duarte, e aí ele tem trabalhado bastante, mas assim, se a população não for, se a sociedade não for, não pense as pessoas que eles vão simplesmente só criar projetos e vão aprovar, não. Porque se a gente não tá Tem na que ter cola apoio deles, popular. e falando aqui todos os dias, é preciso aprovar, é preciso aprovar. A necessidade é muito complexo, mesmo no pé. Tem um que eu ligo todo dia. É um dos nossos que está com nossa PL lá resolvendo. Todo dia eu tô, e aí? Como tá o andamento? Porque demora, né? Mais de um Sim, ano para aprovar uma lei sim, na Câmara. é Ainda é muito isso? complexo. Várias comissões, aí depois vai para o plenário, depois vai para o Senado, depois vai para a sanção do presidente. É assim, não é muito simples. Por isso que tem que ter apoio popular, pressão popular para conseguir conquistar. A Lei 142 da aposentadoria demorou mais de 9 anos para ser editada. Quando o Brasil instituiu, incorporou a Convenção de Nova York, que foi uma convenção internacional para garantir o direito das pessoas com deficiência, lá em 2006, ela foi a primeira convenção internacional a ser incorporada na nossa Constituição como uma emenda constitucional. Isso aconteceu lá nos anos 2000. A Lei 142 só foi aprovada em 2013. Então, assim, demorou muito tempo. E até hoje, muita gente não conhece. Na verdade, quase ninguém conhece. E ainda com um público tão grande como as pessoas com deficiência. Exatamente. A maioria das pessoas não conhece o direito. Voltando até a frase da pessoa que publicou aí, conhecimento da lei é libertador. Exato. Você sabe que existe. E até porque, além do mais, ainda tem a demanda de cada estado, né? O estado ainda tem estado que são diferentes. Mas conhecendo dessa lei, você já sabe que você pode ali ter um direito a se aposentar, dependendo da sua situação, dependendo do seu grau da deficiência. Mas uma observação até que eu faço para as pessoas mesmo que inclua a distonia, ainda tem essa observação. O grau, vai depender do grau. O grau leve, ele não entra. Foi uma observação que nós fizemos, que o assessor conversou comigo, na época que foi editar o texto para protocolar o PL. Ele falou assim, grau leve não vai entrar, Kedna, porque tem a lei.
assim, assim. Eu não me lembro do agora, mas ele falou na época, tem a lei assim, assim e tal, que não permite. Então vai ser dessa forma, por É, isso, por aquilo. e assim, vai depender muito, como depende muito dos impedimentos, se a sua patologia for te trazer algumas dificuldades, mas não suficientes para mudar o seu cotidiano, para que você pelo menos perca um pouco da sua independência, dificilmente vai ser enquadrado. É bem complexo, né, provar. Primeiro que a doença é pouco conhecida. Segundo, se o seu caso foi invisível, a Já é depender do mais dia, um problema. a gente tem que ir lá descabelado. Não vai ter como, não. Eu acho que vai ter que ir descabelado. A, a moça falou assim, quanto o grau da distonia, por isso tem o CID. Eu não sei se impactaria, dependendo do grau, pôr o CID diferente, porque A CID, o que importa realmente é o que vai estar no seu laudo, relativo não ao CID, mas os impactos dessa doença no seu corpo. Se você tem lá os tremores, as suas dificuldades, se eles são presentes no seu dia a dia, e isso que vai te classificar como PCD, não é simplesmente a CID. é porque a distonia tem médicos que eles ainda usam uma diferente. Por exemplo, a minha eles usam outros tipos de distonia. É porque no início ele só foi diagnosticada como câimbra de escrivão, que é um tipo de Uhum. distonia que ele acomete a mão. Eu não, hoje, até hoje, eu não escrevo mais. Eu escrevo meu nome ali e tá tudo bem. Eu vivo bem com isso. Em não escrever. Claro que em prova de concurso eu tenho ali minhas dificuldades, mas é algo que eu sei que é só aquele dia e tá tudo bem. Mas, por exemplo, tem pacientes que eles ficam mesmo incapacitados, cadeira de roda, tem esse problema desse senhor que eu falei. E tem N situações, porque há vários tipos de distonia que Isso. vai passando. E por isso que cada caso tem que ser avaliado de forma individual. Para alguma pessoa vai ter mais impedimentos, para outra não. Me diz uma coisa, pergunta que já teve algum caso de distonia aí? Tem, inclusive, assim, conforme vai passando o tempo e as pessoas vão aprendendo, vão conhecendo, a gente vai recebendo mais pessoas com esse diagnóstico. Mas, assim, ainda é um público pequeno. Talvez porque falta informação. Eu acredito que seja informação, porque sabe o que a gente trabalhou por muito tempo? Eu falo que foi até um erro nosso. A distonia não dá o direito, porque ela não está no rol das PCD. Exato. E o que não é o caso. É uma das situações. E aí a gente começou o quê? A conhecer advogados que fala não, tem direito, sim, depende do caso, claro. Você comentou da questão de perder a força da mão. Esse sintoma se chama monoparesia. A monoparesia é um sintoma que você relata da sua doença. Ela é uma causa de deficiência também. Então, assim, às vezes a pessoa está focando na CID daquela doença principal, só que os sintomas já estão enquadrados, já estão trazendo mais impedimentos. Então, assim, é uma questão de avaliar um caso específico. Cada um vai ter a sua realidade. Perfeito. E aí eu, de novo, vou voltar na informação, porque eu quero complementar. Por muito tempo, a gente pecou nesse caso. É tanto que eu falei assim, eu quero trazer mais advogados para cá. Por quê? A gente precisa levar a informação correta. Porque por muito tempo eu dizia para as pessoas, não tem direito. Aí teve até um paciente que comentou, Kesna, tem direito sim. Eu, peraí, vamos lá, que traz para cá, que eu não tenho essa assim, de mente fechada, de dizer assim, eu não vou levar essa informação. Não, eu quero que as pessoas conheçam o direito delas e que elas procurem, busquem o direito, que elas, se for necessário procurar um advogado, procure. Se for necessário, já procure o Sim. doutor Fernando, viu, gente? Que vocês ouviram aí. Já tem casos, já atendeu casos com pacientes com distonia.
falou muito bem sobre a lei da aposentadoria, que é um dos nossos pacientes mais precisam conhecer. Agora nós já temos conhecimento que temos o direito. Então agora é só buscar, só correr atrás. É porque as pessoas têm muito essa medo, né? Eu mesma sou uma delas. Eu só falo quando falo que ai, vai demorar. É, e, Eu falo, e ai, porque acha que está tá inalcançável. E também porque confunde com a invalidez. E esses dois problemas afastam as pessoas muitas vezes. Aí quando a pessoa, por isso porque eu não falo nos meus vídeos lá no meu canal, eu não falo sobre deficiência, eu falo sobre a doença, porque se eu não falar da doença, se eu falar assim, ó, você é PCD, a pessoa pula. Agora, se eu falar, você tem hernia de disco, a pessoa para. Então, assim, é difícil a gente passar a mensagem. Agora, você tem que entender que não existe um PCD com rótulo. É aquela CID, é aquele caso. Não. Depende de cada caso e o que importa são os impedimentos. a Isis falou, né, que conseguiu se aposentar Aí, em ó. 2010 por causa de distonia. Aí, no caso dela, provavelmente foi um caso por invalidez. Provavelmente. Perfeito. É muito rico, né? A gente tem muita lei, tem muita coisa para aprender, para conhecer. Quando a gente entra no mundo da distonia, a gente pensa que é só o mundo, a lei científica da medicina. Mas não, a gente tem que buscar a questão do direito, principal do direito, né? Tanto é ele para aposentadoria, como outras questões de plano de saúde. Nossa, Exatamente. eu falo que eu tô sempre assim, em constante conhecimento nesse mundo. Que eu sou uma contadora, mas que entrou nesse mundo da distonia e ali Carregou essa bandeira. tem que carregar. Eu Exatamente. falo que é a missão de vida, até porque eu consegui muito tratamento, né? Acesso a tratamento, ou que seja ele pro hospital público, que no caso foi no SARA, ou que seja por plano de saúde. E aí, quando a gente consegue isso, eu não quero que meu coleguinha lá da frente, ou uma criança que ainda vai ter distonia, passe pelo mesmo que eu passei aquela peregrinação. Então, eu falo assim, quero levar informação. Eu quero que as pessoas conheçam o direito delas. Se nós temos direitos, a gente só precisa conhecer. Eu acho que é uma das áreas que as pessoas têm que mais buscar, porque eu ainda vejo que as pessoas ainda estão bem atrasadas e a gente tem muito direito, não é? Tem muito direito e com a reforma da Previdência, muita gente. Islaine, boa noite. Com a reforma da Previdência, muita gente acha que nunca mais vai se aposentar. E convive com tantas dificuldades, seja por qualquer patologia, e não sabe da Lei 142. E é muito bacana, porque a maioria das vezes, quando eu vou atender as pessoas, eu pergunto: você já foi enquadrada como PCD em algum lugar? Ó, nunca fui, eu só soube disso porque eu vi um vídeo teu. Falei, então acho que quando eu escuto isso, eu já me sinto com a missão cumprida. Pelo menos eu passei a informação. Conseguir os direitos depende primeiramente de dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é você estar aberto a conhecer a lei, conhecer, ter a informação. Depois disso, buscar os documentos, se dedicar aos reconhecimentos de PCD e com o tempo de contribuição. E esses reconhecimentos você vai se aposentar, porque o INSS não é ajuda. O INSS é um seguro. Você pagou muito caro e você tem direito de se aposentar também por tempo de contribuição. Perfeito, doutor Fernando. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, sua dedicação, agradecer também sua esposa, muito gentil. Gostaria que deixasse uma mensagem para as pessoas que têm distonia ou outros tipos de doenças, porque também aqui também há outras pessoas que têm outras doenças e conjunto ainda por cima. Mas nós estamos muito honrados em ter sua participação aqui, contribuindo para que a nossa sociedade tenha mais conhecimento e que eles entendam sobre o seu direito.
Eu que agradeço. Parabéns pela sua luta aí, pelo seu projeto, muito legal. E a mensagem é a seguinte: cada um de vocês busque lá na internet o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vai lá e leia o conceito de PCD. Você vai ver que qualquer tipo de patologia está enquadrada ali. O que depende é você comprovar os seus impedimentos, as suas limitações. E a partir disso, vai lá no seu município e tira a sua carteirinha de PCD. Vai lá no seu estado, pega o seu RG da pessoa com deficiência, busca o reconhecimento no Detran, regulariza os seus documentos e o seu tempo de contribuição. E aí procure saber também da Lei 142, que está aí muito recente, 11 anos de tramitação aí, que foi publicada e até hoje quase ninguém conhece. Então, se você acha que nunca vai se aposentar e está sofrendo aí com tantas dificuldades, faça essa lição de casa e busque o seu direito. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, que de uma certa forma contribuíram para acontecer esse momento. E até isso, até breve. Tchau, Tchau, Kevin. tchau. Obrigado, viu? Boa noite para Boa todo mundo. noite. Tchau.